Pense numa luta que levou mais de 4 temporadas para acontecer. Yuko, nosso menino Loli favorito, finalmente perdeu seu capaz com a princesa Amália. Mas aí aconteceu uma das melhores cenas que podia acontecer. Yuko, mostra como se ficou um meninão. Vai com calma, vai com calma! Calma o quê, Yuko? Aqui é um monstro! E com tudo isso, não fosse nada, Amália Shiransha, ex-princesa e atual rainha do Reino Satita, está grávida do nosso ex-menino Loli, e atual rei dos Heliotropes e atual rei do Reino Satita. Agora imagina a confusão para tudo isso acontecer, porque Kama está querendo lançar sua quinta temporada, que faz aqui a linha do final da S. Rakfu. Para iniciar Raven, com isso tem muita coisa para acontecer, principalmente o nascimento dos filhos desses dois. Vou explicar tudo o que vocês precisam saber nesse vídeo, principalmente se o bebê do Yuko Amália vai nascer Heliotrope ou Satita, ou uma fusão dos dois. E assista até o final, porque essa bagaça vai ser bem louca de explicar. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao engajamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskrit, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem aparece na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Bem pessoal, estou pensando seriamente em começar a fazer lives no canal, mas nisso preciso da ajuda de vocês. Infelizmente eu tenho baixa autoestima e uma falta de confiança em mim, e um medo se eu fazer uma live com todo o meu coração e esforço e ninguém assistir. Eu tenho certeza que isso ia me destruir por completo, então preciso do máximo de apoio de vocês. Preciso do máximo de vocês consigam me apoiar se tornando membro do canal para tentar uma comunicação melhor. E uma maneira mais divertida se nos comunicar, tanto para vocês que vai poder usar esses emojis na live, e para mim, que vou ter certeza que vocês estão gostando da live, como gostam do nosso conteúdo. Então, espero o máximo de apoio de vocês, meus rock fãs. Todd, no seu X oficial, postou que está tentando trazer uma quinta temporada Rakfu. Com isso, a Oko e a ATN estão entrando em discussão e acordos para isso acontecer. E se isso está certo, vamos ter o seguinte aqui para frente: Bestiale, um pequeno ponte que conecta Rakfu Raven, a quinta temporada Rakfu e depois Raven, com a participação especial de Elili. Sim, Elili vai estar nessa temporada. Mas, continuando. Até onde eu estou sabendo, vamos ter uma resposta final sobre Bestiale até o final desse ano. A quinta temporada Rakfu ainda não existe uma grande chance de ganharmos um trailer no próximo ano. E se essa ideia conseguir ir para frente e uma data da resposta da quinta temporada, na teoria ainda no final desse ano. E a série de Raven vai ser literalmente um processo bem mais direto e difícil, com alguma data. Bem, eu vou contar que Raven nasceu para bater de frente dos Dofus e de Rakfu de uma só vez. Ankama está querendo pegar os fãs mais velhos de Dofus, junto com os novos fãs de Rakfu, e se juntar para Raven, a série. Eles querem provocar um monopólio para conseguir aumentar seu capital e conseguir mais apoiadores para seguir com seus novos projetos. Para elas, além de franquias Cosmac, que seria Cosmac, Dofus, Rakfu, Bestiale, Lancelot e Raven, para tentar ajudar com seus projetos para elas, igual o filme Princesa Dragão. Foi um filme lindo. E se quiser que eu fale aqui no canal, não esqueça de comentar aí embaixo. Para quem não consegue assistir Rakfu 4 temporada, recomendo que acesse o primeiro link na descrição para ir no nosso grupo do WhatsApp e depois só desenrolar com os ATMs de lá. Mas voltando, no final de Rakfu 4 temporada, Mara e Yuko acabam se casando
E vamos falar que esse final de Rockful não foi literalmente inspirado no final de Naruto Shippuden. É, só mera coincidência. Mas ok, já te senta aqui mesmo. Depois que a Malha e Yuko se saem, tem uma cena que foi literalmente tirada da cultura Heliotrope. A Malha e Yuko começaram a dançar no ar e se saem, igual até os Heliotrope e o Cães Dragão. Isso provavelmente seria algo cinético ou proclamado nos Heliotropes. Por que eu estou falando isso? Bem, guarda essa informação, que já isso vai fazer sentido. Mas, novamente, voltando. No mangá Rockful, Grant, Vec ou Rockful e a Kanji Onta mostra como foi esse período de casamento dos dois, e principalmente como a Malha ficou grávida em seus primeiros momentos de gestação da Malha. Bem, isso junto com todos os problemas até o fim da Rockful. O filho do Yuko e a Malha só pode nascer das duas maneiras, Heliotrope ou Satita. Mas isso temos alguns critérios, algumas coisas que podem influenciar nisso, como algumas características de ambas raças. Vamos colocar como exemplo os filhos de Percetal, atualmente Tali e Franceline. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Nessa ordem nasceu um Kra e 2 Yopis. Mas mesmo que eles nasceu com algumas peculiaridades, como Flop, filho mais velho. Ele é um Kra, mas ele usa uma manopla como uma arma principal. Uma característica para um lutador de corpo a corpo e que também ataca pela distância. Uma clara referência nisso seria a Cleof, irmã de Franceline, que tem essa característica. Mas diferente do Cleof, Flop ele é bem mais forte fisicamente do que uma Kra normal. Em Raven Online mostra essa cena do Flop dando uma surra no seu pai. Isso acontece também com a Elili. Ela, para uma Yop, ela usa muito a cabeça. Fez-se que o instinto de ir para cima, só na violência. Ela pensa e muito, até conseguir usar sua parcela divina por ter uma característica Kra, conseguindo deixar a mente calma e o sangue totalmente fervente. O Precitu é uma mistura das duas partes. Para um bebê ele é bem violento, mas consegue manter muito bem a autocontrole. Esse é um meio termo perfeito nessa situação. Ainda usando filhos de Tali e Evangeline, nós temos mais uma situação. Tali é um deus, um ex-deus, que encarnou, se tornou um guardião chuchu, se transformou em um deus, caiu no estado de Deus, ficou com uma parcela divina e se fundiu com um demônio de 5 elementos com Rupilax. E Evangeline seria somente uma Kra de elite. Nisso, quando Tali ainda é um guardião chuchu, ele junto com a Evangeline gerou 2 crianças, Floppy e Lily. Nisso, eles nasceu com uma parcela divina adormecida, diferente do Precitu, que foi cerrado quando Tali é um deus decaído. O Precitu só nasceu com um poder mais ativo, principalmente por ele ter quase morrido. Bem, como nós já entendemos um pouco, vamos falar sobre os filhos do Yuko e a Malha. Primeiro, a Malha. Ela é uma Satita, com sangue real. Ela tem mais conexão com as plantas do que os Satitas normais. E com essa conexão, ela consegue ter mais poder. E ela também se conectou com a árvore da vida no reino Satita. E com a boneca da Deus Satita. Então ela tem uma fonte de poder quase ilimitada dentro dela. Mas isso ia adormecido para seus filhos. Pelo outro lado temos Yuko. Yuko é um Heliotrope original. Ele tem mais Rockful que qualquer Heliotrope normal. Ele também é um semideus. Ele também absorveu uma grande energia pelo Heliocorpo, pelos os 6 Tofos Heliotropes, e também se tornou um deus. Das suas versões que ele criou, absorveu suas criações e se tornou um deus semi-desperto. Mas na quarta temporada ele perdeu quase tudo, fazendo ele perder uma grande parcela divina que estava ativa e inativa nele, perdendo assim sua conexão com as suas outras versões, fazendo ele um Heliotrope adulto com um poder acima da média, com uma parcela dos 6 Tofos Heliotropes parcelada e absorvido nele junto com o Cães Dragão, que estaria nele. Então o bebê dos dois vai nascer um Heliotrope com fortes características Satita, porque o sangue dragão do Yuko subsai
praticamente em todo o nascimento e de qualquer raça misturada. Eu tenho algumas imagens do filho do Yuko e Amaru, mas eu acho melhor eu mostrar isso futuramente. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou! Agradecimentos aos membros do canal!